Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 22 de dezembro de 2023 e nós estamos aí no penúltimo dia do nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria, dia 24, é isso mesmo, nosso devocional aí do John Piper. Amanhã, ainda sábado, dia 23, nós teremos o último devocional. E eu realmente espero, eu desejo que durante todo esse tempo em que nós meditamos aqui sobre o Natal, eu espero que isso tenha servido para que você mantenha, conserve Jesus como o centro e o tesouro maior do Natal. Eu sei que é muito difícil, a gente tem muitas distrações, mas eu realmente espero que durante esse tempo isso possa ter sido despertado no seu coração. O Filho de Deus se manifestou, é o tema do devocional de hoje, como eu disse, dia 24, e o texto bíblico é 1 João, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando 1 João 3,8 diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, quais são as obras do diabo que ele tem em mente? A resposta está clara no contexto. Primeiramente, há uma afirmação semelhante em 1 João 3,5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Ele se manifestou para tirar os pecados. A frase ele se manifestou para ocorre no versículo 5 e no versículo 8. Então, muito provavelmente, as obras do diabo que Jesus veio destruir são os pecados. A primeira parte do versículo 8 deixa isso certo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A questão neste contexto é pecar, não doença, não carros quebrados ou agendas bagunçadas. Jesus veio ao mundo para nos capacitar a parar de pecar. Vemos isso com mais clareza se colocarmos esta verdade ao lado da verdade de 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este é um dos grandes propósitos do Natal, um dos grandes propósitos da encarnação. Não há outro propósito que ele acrescente em 1 João 2, 1 e 2. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Agora, veja o que isso significa. Significa que Jesus apareceu no mundo por duas razões. Ele veio para que pudéssemos não continuar pecando, ou seja, ele veio para destruir as obras do diabo, 1 João 3,8, e veio para que houvesse uma propiciação pelos nossos pecados. Ele veio para ser um sacrifício substitutivo que remove a ira de Deus por nossos pecados. O resultado desse segundo propósito não é a anulação do primeiro propósito. Perdão não é dado a fim de permitir o pecado. O alvo da morte de Cristo por nossos pecados não é que relaxemos a nossa batalha contra o pecado. Em vez disso, o resultado desses dois propósitos do Natal é que o pagamento feito uma única vez por todas, por todos os nossos pecados, se torne a liberdade e o poder que nos capacitam a lutar contra o pecado, não como legalistas, merecendo a nossa salvação, e não temerosos de perder a nossa salvação, mas como vitoriosos que se lançam à batalha contra o pecado, com confiança e alegria, ainda que isso custe
a nossa vida. Uau, que devocional lindo do Piper, nos lembrando de uma realidade que por vezes pode passar desapercebida, especialmente no período do Natal, em que nós estamos concentrados em reunir com a família, dar presentes e tudo mais, e a gente se esquece que o propósito da encarnação do Verbo é exatamente desfazer os efeitos do pecado. Então, algo que precisamos meditar exatamente no período do Natal é sobre a vinda dele com o propósito de destruir as obras do diabo, que é o pecado. Aí a gente precisa lutar contra o pecado, então, já que esse é o propósito do Senhor e já que o sacrifício dele nos garante vitória contra o pecado. Uma questão que precisa estar sempre à vista. E ele falou sobre isso. Não lutar contra o pecado como legalistas, como faziam os fariseus, por exemplo, procurando se livrar da punição única e exclusiva de Deus. Se eu não fizer isso, Deus vai acabar me pecando. Ou de maneira egoísta, pensando assim, eu vou me livrar desse pecado porque eu vou obter vantagens ao me livrar desse pecado. As duas maneiras, elas são contrárias à maneira evangélica. Como nós nos livramos então do pecado, ou por que nos livramos do pecado? Porque isso afronta ou vai de encontro ao propósito de Jesus, que é destruir o pecado. Se ele veio para destruir o pecado, é a minha tarefa como alguém salvo pela graça dele, salvo sem mérito nenhum, só pelo amor e a misericórdia dele, é minha tarefa também lutar contra o pecado. Pessoal, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, só lembrando que você pode compartilhar esse devocional com pessoas que você ama e assim também edificá-las na palavra de Deus, tá bom? Pessoal, então é isso, nós vamos ficando por aqui. Amanhã é o nosso último devocional e eu te espero para a gente poder fazer a despedida desse período que foi tão rico. Tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe. Uma excelente sexta-feira, um final de semana abençoado para todos.